bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou o Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece dentro do nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Chegamos ao nosso 9º episódio de 2025 e vamos falar exclusivamente sobre a assinatura da nossa Convenção Coletiva de Trabalho para os anos de 2025 e 2026. Para falar de um assunto tão sério e tão importante para a nossa categoria, recebo hoje o vice-presidente do Saeng, Marco Aurélio Bizarria. Tudo bem com você, Bizarria? Tudo bom, graças a Deus, Felipe. Com saúde, que é o mais importante. Perfeito. E, pois é, né, Biz? A gente, infelizmente, as negociações não avançaram, não foram do jeito que a gente queria. Mesmo assim, conseguimos, nessa semana, assinar a nossa CCT, né? Foram quase 4 meses de negociação desde a entrega da nossa pauta, que foi aprovada pela categoria no final do ano passado, mas que finalmente teve a assinatura nessa semana entre Saeng e Sinep. Bisa, apesar de ter sido assinada, né, as negociações desse ano elas foram muito mais complicadas do que nos anos anteriores. A gente acabou resolvendo ela após uma mediação no TRT. Por que você acredita que precisou ser assim nesse ano? Felipe, desde 2023, a gente vem enfrentando essa situação com o Sinep. Como eles têm a legislação desde a reforma trabalhista a favor deles, ou seja, não tem mais a ultratividade que garante as nossas cláusulas enquanto estiver negociando. Nós perdemos o direito de dissídio. O dissídio coletivo, eles na primeira fala deles, eles são contra. E pela legislação, o TRT só julga o dissídio se tiver comum acordo, ou seja, nunca vai acontecer. A não ser dissídio de greve, que a nossa categoria a gente sabe que nós nunca conseguimos fazer greve. E Bizarria, você sempre fala, né? A gente conversa, além de tudo que a gente trabalha lá no nosso sindicato, a gente conversa sempre enquanto está durante a negociação, que para chegar nesse denominador comum, ambas as partes elas precisam meio que abrir mão de um ponto, abrir mão de outro ponto, para chegar exatamente no que é de comum acordo entre as duas partes. Você considera que isso aconteceu neste ano? Não vem acontecendo, Felipe. Um acordo tem que ser bom para ambas as partes. Ele tem que ser um acordo sensato. Na época da pandemia, nós ficamos sem reajuste, com reajuste abaixo da inflação. E de lá para cá, a gente não consegue. Porque a gente consegue sim, apenas nos 3 primeiros pisos da categoria. Mas consegue porque eles têm vergonha do salário que eles pagam. Eles têm vergonha. Tem muito trabalhador que está pedindo conta, partindo para outra. Não vê perspectiva de crescimento. Então a dificuldade é essa. Ou seja, nós do sindicato que lutamos durante 4 meses e fomos obrigados a levar a mediação TRT, a gente não sente a nossa torcida junto. É muito difícil você jogar contra uma equipe com os craques, mais a arbitragem e mais o VAR, sem ter torcida. Nós fizemos tudo o que a gente podia para realizar a assembleia híbrida. Com a expectativa, melhorou. Nós tivemos aumento de participação. Mas a gente precisava de muito mais. Se a gente quer, pelo menos, chegar na mesa de negociação em igualdade de condições, a gente precisa da categoria. Nos 286 municípios, nós temos aproximadamente 23 mil trabalhadores da categoria.
E reduziu, porque tem muita gente sendo demitida e muita gente pedindo conta. Então a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo que é de interesse do patrão? O que eu estou fazendo para fortalecer a categoria? O coletivo. Uma convenção coletiva não trata só de reajuste salarial. Tem várias cláusulas. Tem cláusulas que têm décadas, que foram conquistas do sindicato. Nada foi dado de graça. Eu lembro de quantas bolsas eu levei para os funcionários de serviços gerais que tinham orgulho de ter os filhos formando. Psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física. Isso é conquista do sindicato. Eles não dão nada de graça. Pelo contrário, eu vou explicar que eles estão tirando, né? Sempre tirando, né? E quando você fala muito nessa questão dessa vergonha que eles oferecem para os 3 primeiros pisos, é muito aquele ponto que a gente já bateu em outros episódios, de que chega em janeiro, né? Sempre quando muda o ano, o salário da primeira base ali acaba ficando abaixo do salário mínimo. E aí, minimamente, ele já tem que igualar. Ou seja, essa negociação a gente já sabe que em janeiro ela fica ultrapassada quase que sempre, né? É meio que a nossa principal luta, inclusive, né, Bizarria? Olha só. Nós da categoria e os pais, os estudantes universitários, precisamos refletir sobre os reajustes das mensalidades. Vamos lá. A instituição, para ela reajustar a mensalidade, ela tem que ter uma planilha com todos os custos previstos para o ano seguinte, que inclui custos fixos, aluguel, depreciação do imóvel, custos como investimentos na área pedagógica ou de infraestrutura e, inclusive, o salário dos professores e dos auxiliares de administração escolar. Tem que estar previsto. Os pais começam a pagar desde janeiro. Desde dezembro. Eu, como pai, desde dezembro já tenho matrícula. Com a matrícula. Mas vamos falar, desde janeiro. A nossa database é 1º de abril. E a gente não está conseguindo que eles reconheçam e valorizem o nosso trabalho. Então, assim, é muito difícil de aceitar essa forma como nós estamos sendo tratados, o desrespeito, né? Então, antigamente, você entrava na escola e via condição de você, através do estudo, você ir progredindo. Hoje eles não estão com esse interesse. Eles não querem saber, né? Então, os mais antigos, os experientes, eles demitem, contratam gente nova, que vai pagar daqui 5 anos um quinquênio de 3. É assim que funciona, né? Quanto mais reduz o custo deles, incluindo nossos salários, aumenta a ação na Bolsa de Valores. Então nós temos que pensar, refletir o que nós podemos fazer para coletivo, para a categoria e não a favor do patrão. É conscientização política e, inclusive, econômica, que eu vou chegar lá. Acho que é o nosso próximo ponto, né? Afinal de contas, a gente precisa falar como que ficou acordado que será o reajuste dos auxiliares de administração escolar desse ano e como será feito o pagamento. Afinal de contas, com a nossa database de abril, é preciso pagar o retroativo, certo? Vamos lá. A nossa pauta era só reajuste salarial. Então, eu vou começar por essa e depois pelas outras 2 cláusulas que nós tivemos que negociar. O reajuste salarial, nós, com base em dados, nós solicitamos o INPC integral mais a média do PIB dos últimos 3 anos, ou seja, 8,4% para toda a categoria. Somente na 4ª ou 5ª reunião é que eles apresentaram a proposta para os 3 primeiros pisos.
E o raciocínio deles foi igual o governo federal fez com o salário mínimo. Então, o 5,2 mais chegando no 7,5%. Então, a maioria da nossa categoria conseguiu 2,3, não é isso? Isso. De ganho real, de recomposição salarial, acima da inflação, acima do INPC. Para os demais, quem ganha acima do terceiro piso, inicialmente eles queriam dividir em 3 vezes, depois 2 vezes, e fechamos, nós não abrimos mão em uma única vez, o 5,2. Mas eles, para chegarem nessa forma de pagamento, é a partir de julho, e com apenas um abono salarial de acordo com o seu reajuste. 7,5 para quem teve 7,5 e 5,2 para quem teve 5,2. Nós fizemos uma pesquisa no sindicato, 1/3 da categoria já vem recebendo desde abril o adiantamento salarial. E agora, em julho, o restante da categoria e aqueles que receberam abaixo do que foi negociado terão o abono para recompor, né? Então, a realidade foi essa. Impressiona as alegações, os argumentos deles. Que a inflação, nos últimos fevereiro e março, subiu muito e eles não estavam esperando isso. Gente, uma das causas foi o reajuste das mensalidades. Eles foram um dos responsáveis pelo aumento da inflação. Não tínhamos previsto, tem muita instituição pequena, não tinham previsto. Eles precisam melhorar. Nós não podemos pagar um erro deles. Mas o que acontece? Se a gente não chega num acordo, a gente perde todas as outras cláusulas. Então, essa cláusula, quando eles apresentaram, né, foi agora, já no final de junho, então nós tivemos que aceitar. A segunda, que é sobre a Bolsa de Medicina, eu acho importante as pessoas saberem. Na mesa de negociação eu ouvi falar assim, já no ano passado, curso de medicina é o curso mais caro, é um curso para quem pode pagar e nós temos fila de espera. No ano passado, o que eles queriam e nós entendemos e negociamos entre nós dois sindicatos foi o que estava na convenção. Depois de assinado, eles viram que o que eles queriam não estava escrito. Por isso, esse ano, mesmo nós não querendo, tivemos que voltar a essa discussão. E agora, entendendo o que eles queriam, nós conseguimos fazer uma redação. E com isso, o que significa? Que desde o segundo semestre do ano passado, novas bolsas de medicina só podem ser emitidas, as novas bolsas com limitação de 50% de desconto, só podem ser emitidas pelo sindicato quando alguém do sindicato tiver formado em medicina ou desistido do curso de medicina. Aí você substitui, é como se estivesse na reserva, sai o titular e entra. As famosas vagas limitadas, Isso. Né? Se tem uma contagem, por exemplo, de 10 bolsas, as 10 já foram distribuídas, até para ficar mais fácil o pessoal entender. Essa bolsa só vai ser redistribuída quando a pessoa formar ou quando a pessoa deixar de usar aquele benefício. Ou seja, ela pode cancelar esse benefício e aí ela volta para o sindicato redistribuir. Em 24, eles queriam acabar com a bolsa de medicina.
nós conseguimos segurá-la com 50% para quem trabalha e estuda no mesmo estabelecimento e 40% para quem estuda em outro estabelecimento e não aquele que ele trabalha. Agora, todos que têm desconto, bolsa no curso de medicina, eles continuarão com o mesmo desconto até a conclusão do curso. Isso também foi uma coisa que nós não abrimos mão. Então, em relação à medicina é isso. A mudança é essa. E tem outra mudança, né, Bizarria, que aconteceu nessa CCT e ela vai de encontro à cláusula na redução da jornada de trabalho. Essa foi uma alteração, né? Essa é uma atualização da cláusula, não é isso? Isso mesmo. E essa foi a que mais pegou. Em 2023, a cláusula previa homologação e pagamento em até 10 dias. Eles alegavam que o RH tinha dificuldade, muitas vezes porque estava na época de fechamento de folha. Nós passamos para 30 dias. E continua sendo a homologação e o acerto, o pagamento, tem o prazo de 30 dias. Agora, quando você não cumpre o prazo, nós temos uma multa. E essa multa não previa um limite. E eles quiseram e bater o pé que tem que ter um limite. Gente, para minha surpresa, quando eu fui ver, tem instituição que fica mais de ano sem fazer homologação no sindicato. Acerta com o funcionário, não homologa, consequentemente essa homologação, essa redução não é válida, o trabalhador está perdendo o direito. E então, assim, tivemos que negociar, né? Inicialmente eles queriam sem prazo, depois 180 dias, e nós fizemos da seguinte forma, para ficar claro: toda a homologação e o pagamento da redução de carga horária tem o prazo de 30 dias. Passado esse prazo, em até 90 dias, a multa máxima será de 50%, ou seja, de 45 dias. Qual que é a nossa orientação? Não espera esse prazo. Trabalhador, associado ou não, teve redução de carga horária, solicite imediatamente a homologação no sindicato. Nós fazemos homologação presencialmente, lá no departamento jurídico, e inclusive a homologação remota. Mas não deixe de solicitar essa homologação, para deixar tudo, como é que fala? Legal. O famoso papel passado, né? Então, são essas 3 alterações. Não, perfeito. E assim, como que você vê que isso impacta diretamente para os auxiliares, né? A gente conversava vindo para cá, para a nossa gravação do podcast, a gente falou assim, olha, essa cláusula, a primeira, que era para os 3 pisos, foi o que a gente queria. A segunda cláusula, que foi das bolsas, não era o que a gente queria. E essa terceira foi um comum acordo? Essa foi a única que chegou a uma negociação justa, pelo menos? Com muita dificuldade. Eu venho... Minha formação é do esporte. Eu perdia, empatava, mas eu ganhava também. Mas eu tinha uma torcida. Eu preciso de ter uma torcida para poder tentar pelo menos empatar e virar o jogo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Exatamente. Bizarria, para a gente também caminhando para o final desse nosso podcast sobre a nossa nova convenção de 2025-2026, a gente também tem que falar de uma coisa que a gente vai passar nos próximos dias, que é a carta de oposição à contribuição assistencial. Como que a gente explica para o trabalhador que entregando essa carta, ele indiretamente, ele se prejudica, ele prejudica o sindicato, mas ele ajuda o patronal, né? Ele ajuda o patrão.
como que a gente consegue passar para quem está nos assistindo, quem vai assistir esse, porque fatalmente esse será um dos nossos cortes, que ele não deveria entregar essa carta, deveria pensar um pouco mais com o que está sendo oferecido para ele na hora de entregar essa carta, né? Bom, a carta de oposição é um direito, mas eu quero refletir algumas coisas, inclusive com casos verídicos. As pessoas não têm noção. Então, o ano passado, uma trabalhadora não sindicalizada fez carta de oposição, entregou presencialmente. Na semana seguinte, ela estava para ser demitida e me procurou querendo saber se o departamento jurídico poderia auxiliá-la. Gente, ela não é associada. Ela entregou uma carta de oposição, ela escolheu não ser defendida pelo sindicato. Na semana seguinte, uma amiga minha me procura. Bizarria. Uma amiga minha estava de atestado médico, licença por problema de saúde devido ao trabalho. Ela voltou na semana seguinte, demitiram. O sindicato pode ajudar? Aí eu perguntei, ela é sindicalizada? A resposta foi não. Aí perguntei, ela entregou carta de oposição? Não entregou. Imediatamente, o departamento jurídico entrou no processo, ajudou, resolveu, ela agradeceu a participação do sindicato. Então, as pessoas não têm essa noção. Quando viram PJ e saem do sindicato, perde tudo. Até o nosso convênio de plano de saúde mais barato, a pessoa perde, porque virou PJ, não é da categoria. Mas olha só, vamos pensar juntos. Por que será que na época da Assembleia o trabalhador não tem incentivo, ajuda nenhuma para participar da Assembleia? Mas, quando é no período de carta de oposição, tem instituição que faz o modelo da carta para as pessoas copiarem, tem instituição que transporta o trabalhador para vir entregar a carta pessoalmente. E ainda abona o horário, né? Então, vans e mais vans. Será por quê? Qual o interesse deles? Nós vimos pessoas, gente, dos serviços gerais, que com dificuldade até de assinar, e a carta estava lá com a letra bonitinha. Agora, vamos fazer conta. O que ficou resolvido para esse ano, para essa nossa convenção? Também acho que é importante explicar por quê. Existe a contribuição assistencial que nossos associados, filiados, já pagaram a primeira parcela e vão pagar a segunda agora, porque é só agora que acertou a assinatura da convenção. Esses pagam a contribuição assistencial. Eles pagam a mensalidade, eles pagam a contribuição, eles assinaram que concordavam, eles têm serviços como consulta médica de graça, odontológico excelente, com preço muito baixo, eventos, o que mais? Me ajuda aí. Assistência jurídica, né? Fundo de amparo. Fundo de amparo, que é muito interessante, que é importante, né? Ou seja, bom, depois as pessoas procuram informação. No nosso site, em convênios, tem tudo. Vou voltar para o tema aqui. Bom, agora, quando você assina a convenção coletiva, lá prevê uma contribuição que deveria ser negocial,
mas deram o mesmo nome de assistencial. Então, apesar do nome ser igual, ela é diferente. Agora, ela tem que ser cobrada para os associados e não associados. O que nós fazemos? Como o nosso associado já pagou a contribuição assistencial, a gente isenta eles dessa contribuição agora na hora da assinatura, porque eles já pagaram. Mas quem não é associado tem que pagar. E o que está previsto agora? Será o valor de 5,2% do salário bruto, tirando os seus benefícios de quinquênio, em cima do seu salário. 5,2%, que é para o ano inteiro, você não paga mensalidade. E te dá direito à assistência jurídica do sindicato, se você precisar. Você não tem direito às consultas de graça, ao atendimento mais barato no odontológico, mas se você precisar do jurídico, não é associado, mas pagou a contribuição assistencial, você terá a nossa contribuição, nossa participação junto com você. Esse valor será descontado na folha de agosto, que ela paga até o 5º dia útil de setembro, em uma única parcela. Importante, tá na convenção, tem que ser uma carta de próprio punho, entregue presencialmente ou enviada pelos correios presencialmente com 2 vias. Então já providenciem a cópia. O sindicato não vai poder tirar cópia para ninguém. Venham com as 2 cópias. Por quê? Porque uma vocês levam para garantia de vocês. Em relação, desculpem, a carta presencialmente pode ser entregue tanto aqui em BH na sede, como nas regionais que nós já temos. Agora, a carta pelos correios, para segurança do próprio trabalhador, a gente pede que tenha o registro AR. É para garantia do trabalhador que a carta foi recebida pelo sindicato, né? A carta, então, depois de... o prazo, 10 dias a contar da publicação da convenção coletiva no nosso site. Então, todas as cartas que foram entregues anteriormente não valem de nada. A convenção foi assinada ontem. Então, a partir de hoje é que conta o prazo para entrega das cartas de oposição. Deixa eu ver, faltou alguma coisa para informar? Acredito que não. Acho que só uma coisa que você tinha separado, que é o valor, né? O valor de fato que impacta esses 5,2% nos pisos que a gente consegue fazer esse cálculo. A maioria da nossa categoria recebe até os 3 primeiros pisos. Então, eu fiz a conta. A mensalidade, a partir de agora, ela passa para R$ 31,64, independente se você é do primeiro, do segundo, terceiro piso, ou se você ganha R$10 mil. Você paga essa mensalidade. Sobre a contribuição assistencial, ficou na nossa convenção coletiva, para o não associado, 5,2%, referente ao seu salário bruto, descontando seus benefícios de quinquênio. Isso ele vai pagar uma única vez no ano. Ele vai ser descontado no mês de agosto, com pagamento previsto até o 5º dia útil de setembro. Isso para qualquer um que não seja filiado ao sindicato. Agora,
A partir dessa convenção, a mensalidade para quem é associado passou para R$ 31,64. A contribuição assistencial dos nossos associados já estava negociada, eles estão pagando e não vão pagar mais, né? Vai descontar os 3% que ficou faltando porque nós estávamos negociando a convenção coletiva. Agora eu fiz umas contas que é bom para as pessoas verem se vale a pena. Se vale a pena, pensa bem, se vale a pena eu jogar no time do sindicato ou jogar no time dos patrões. Quem recebe o primeiro piso, que passou para R$ 1.581,86, será descontado uma única vez em R$ 82,26. Uma única vez. Compensa jogar no time do patrão por causa desse valor? Segundo piso passou para R$ 1.652,63. Pensa bem. Por conta de R$ 85,94, vale a pena eu jogar no time do patrão? Terceiro piso, R$ 1.795,55. Se eu escolher jogar no time do patrão, eu vou economizar R$ 93,37. Vale a pena? Lembrando que é em um ano isso, né? Isso é anual. E eu pagando esses valores, eu tenho jurídico para me defender na hora de uma redução de carga horária, de uma demissão injusta, às vezes, igual eu dei o exemplo anteriormente. Será que vale a pena? A quem interessa entregar essa carta de oposição? Né? Então, assim, eu não sou sindicalizado, mas eu tenho todos os benefícios da convenção coletiva. Não se resume apenas ao reajuste salarial. É muito mais do que isso, gente. Muito mais. Então, pensa bem. Mesmo não sendo filiado, vale a pena eu entrar na torcida do patrão ou entrar na torcida do sindicato? Importantíssima essa reflexão. Eles trazem-te de van, te dão modelo. É porque eles são bonzinhos? A intenção deles é essa? A intenção é enfraquecer o sindicato, enfraquecer a nossa luta e a cada ano tirar mais direito. Pensa bem. Não toma decisão precipitada. Veja se vale a pena. Tem gente que reclama que nós fazemos, para dificultar, exigimos AR nos Correios. Se a pessoa vai entregar uma carta para não pagar nada, o custo do AR, ela não pode reclamar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, foi como está sendo em todos os anos. Negociação muito difícil, mas nós continuamos na luta. Eu não estou aqui chorando, reclamando. Eu estou querendo a reflexão para a gente engrossar a nossa torcida. Para a gente ter força. Para a gente ter força na mesa. Quais são as formas de ajudar a categoria, o coletivo, a luta? Primeiro, sindicalizando. Não sendo sindicalizado, não fazendo carta de oposição. E, sindicalizado ou não, participando das assembleias. Nós estamos fazendo assembleia híbrida quando é possível. Então, de onde o cara tiver, pelo celular, tablet, computador, ele pode participar. Então, assim, agora eu estou passando a bola para vocês, a responsabilidade para vocês, e espero que vocês entendam. Tem gente que reclama, mas nunca foi a uma assembleia.
Tem gente que reclama, mas nunca foi ao sindicato. Fora as redes sociais do sindicato, que a gente, assim que passa uma assembleia, a gente vê muita gente perguntando o que aconteceu na assembleia. Então a pessoa, ela dedica um tempo para ir lá perguntar o que aconteceu, mas não dedica um tempo para participar. Deixa os outros tomarem a decisão por conta dela também. Gente, os patrões têm sindicato. O patrão tem sindicato e as escolas pagam pro sindicato delas. Senão não tem como sobreviver, como lutar. Não vamos ser ingênuos. Então, passei a bola para vocês. Pensem, reflitam. Vamos jogar, vamos torcer pro time do patrão ou vamos jogar, vamos torcer para a nossa categoria, filiando ao sindicato ou não fazendo carta de oposição e participando das assembleias. Muito obrigado. Perfeito, Bizarria. A gente, né, eu acho que não precisa nem de consideração final do programa de hoje, que é muito isso, né? A gente dedicou esse episódio do nosso podcast para poder trazer todas as informações e atualizações sobre esse fechamento do acordo da nossa convenção coletiva, a assinatura da nossa convenção coletiva para os anos de 2025 e 2026. Então eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que nos ouviu, que nos assistiu e peço novamente, compartilhe com seu colega, deixe ele também ficar ciente de tudo que está acontecendo e de quão difícil é essa negociação para a gente anualmente. A gente sabe que é o maior desafio que a gente tem todos os anos durante esse período de negociação, mas que nesse ano o sindicato conseguiu a assinatura dentro de um prazo que foi viável desde que eles deixaram a gente negociar, né? Porque, igual a gente falou, foi empurrado com a barriga durante muito tempo. 4 meses, 5 reuniões é muito pouco, né? A gente sabe que no mínimo tinha que ter acontecido o dobro de reuniões, então a gente sabe como eles estão trabalhando para nos enfraquecer, porque se eles postergam, e é muito isso que a gente falou no início, eles ganham a vantagem da gente perder os direitos da nossa CCT. E a partir daí, a regra passa para eles, o VAR passa para eles. É o que aquela conversa que a gente sempre tem, né? Parece que a gente está atacando num campo inclinado contra a gente. A bola só desce. A gente chuta para frente, a bola desce para a gente de novo. E a gente continua. Por isso que é tão importante a participação, por isso que é tão importante o apoio que a gente precisa pedir para vocês, porque vocês são a base da nossa categoria, vocês são a nossa força de luta, vocês são a engrenagem que falta para a gente ter a mesma força de combate para essas negociações da convenção coletiva. Então, eu me despeço, né, no encerramento desse programa, mas peço essa conscientização e que vocês compartilhem com seus colegas, porque todo mundo precisa estar bem informado para que a gente tenha uma oportunidade de lutar com as mesmas regras, pelo menos, né? Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.